Olá, eu sou Fábia Santa Rosa. E eu, Fabiola Macharete. E nós estamos aqui em mais um programa do IDM, Elas por Elas, para falar para você uma coisa interessante aqui que nós estávamos discutindo sobre a cidadania da mulher. Você sabe o que é cidadania? Você sabe, você participa? Então hoje nós estamos com o Sérgio, um amigo nosso. Ele é bacharel em Direito e ele que tem feito um trabalho maravilhoso aqui na nossa cidade, que a gente vai contar detalhadamente o que o Sérgio tem aprontado aqui em Atibaia, né, Sérgio? Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, meu nome é Sérgio Patrício. O que nós temos feito é batalhar justamente pela cidadania, fazer com que mais pessoas saibam que têm direitos e ter o caminho para encontrar esses direitos. É muito interessante. E assim, nós vamos hoje falar um pouco também da cidadania da mulher, que a Fábia comentou, que eu acho muito importante que muitas mulheres que são chefes de família e mesmo as que não são, não conhecem a legislação e o seu direito a ponto de conseguir exercitá-lo. Então eu gostaria de saber de você, Sérgio, que está aí atuante em relação aos direitos. Em relação à mulher, você tem percebido um movimento maior das mulheres em relação a buscarem os seus direitos? Isso é muito importante, inclusive esse programa que vocês colocam aqui, salientando os direitos da mulher, porque veja só, as mulheres têm sim direitos. Nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos vários outros pontos onde o direito da mulher e o direito do homem também são correlatos, não é? E o que falta mesmo é justamente as pessoas saberem dos seus direitos. Informação, né? Ter a informação. Porque nós todos somos hipossuficientes perante a lei. E a partir disso, o Estado, em geral, se aproveita dessa falha cultural que nós temos, de achar que quem tem direito são os ricos. Os ricos têm direito, mas você, que não é rico assim como nós, também tem seus direitos. Claro, a Constituição assegura isso a todos. A todos. No artigo 5º da nossa Constituição diz lá que todos são iguais perante a lei. Então, falta conhecimento. É isso que nós vamos discutir. A gente vai discutir aqui no programa exatamente isso. E a Fabiola tem uma perguntinha para você aí. Em relação ao direito da mulher, existe, como o senhor comentou, a Lei Maria da Penha. Então a gente sabe que a lei é boa, né? Mas na aplicação nós temos visto que mulheres têm sido desrespeitadas diuturnamente. E como o senhor tem visto esse aumento da violência da mulher? Bom, primeiramente que nosso país é um país machista. O homem, ele considera a mulher como coisa sua. Tá? E justamente pela falta de direito, falta de conhecimento do direito da mulher, ela se frustra, ela é dependente financeiramente, ela pensa nos filhos e com isso ela não executa corretamente os direitos que ela tem, mesmo na Lei Maria da Penha. Eu achei interessante o que ele falou, né? Porque a questão não é mais só financeira, porque a grande maioria dessas mulheres, elas já são chefes do lar, elas sustentam mesmo o marido trabalhando, muitas delas ganham até mais que o marido e ainda se submetem. E ainda se submetem. Eu acho que existe uma carência afetiva. Eu acho que até a carência afetiva ela é muito maior do que só a questão financeira. Esbarra também na questão dos filhos, da família, mas o intuito, inclusive, Sérgio, do nosso programa é o fortalecimento a essas mulheres, empoderá-las, fazer com que essas mulheres tenham a autonomia de procurar os seus direitos e de ir atrás daquilo que incomoda. O homem, ele tem... É que não é cultural, né? A gente esbarra, a gente falou no último programa, essa questão cultural, que os homens precisam entender que mulher não é posse. A mulher é um ser, né? Ela tem autonomia, ela tem que ter o respeito. E eu acho que está faltando exatamente isso. Mas
empoderamento das mulheres. Não é esse empoderamento aí que todo mundo fica batendo, né, Fabiola? Porque é muito blá 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 para empoderamento, é muito blá blá A mulher blá. já está empoderada, na verdade. Ela precisa se conscientizar do seu poder e exercitar. O que falta, às vezes, ela se esconde, né? Ela se esconde atrás de um homem ou de uma figura masculina para se sentir mais segura. E às vezes ela não precisa. E é isso que a gente vem trazer para você, né? Mulher, que você, como dona da sua vida, você não é dono, não tem ninguém como dono, não deixe ninguém ser dono de você. Você tem a sua individualidade, a sua personalidade, a sua fortaleza dentro de você, e você pode sim conhecer mais profundamente os seus direitos, ir atrás e exercitá-los. E aí a gente vai esbarrar aqui como o poder, né? A cidadania, ela é importante para a gente poder sentir dona do nosso direito, sentir dona de si. O Sérgio, olha, ele, único, entrou aí. Fala pra gente, explica para os nossos ouvintes. Eu antes de falar, eu gostaria de dizer uma coisa. A mulher é tão importante que no último Dia Internacional da Mulher, eu publiquei assim, que metade da população é mulher. Metade, é verdade. E a outra metade são filhos das mulheres. É verdade. Entendeu? Olha Então, a importância da Olha mulher, a importância da mulher. olha Bonito a importância isso. da mulher. E, voltando, pegando esse gancho, a importância de você saber dos seus direitos. Vejam só, nós falamos aqui de uma ação que foi instaurada contra não a Prefeitura de Atibaia, por se tratar de um mandado de segurança, e o mandado de segurança é feito contra a pessoa física que dirige o órgão. Então, esse mandado de segurança foi contra o senhor prefeito. O senhor prefeito, que pode ser qualquer um. É uma autoridade coatora, né? O prefeito, e não é o nome. Uhum. A princípio, nós fizemos um pedido administrativo. Ele foi negado. Ao ser negado, foi quebrado um direito. Quebrado o direito, entramos então com um mandado de segurança, com pedido de liminar, porque foi provado o direito que eu tinha de perguntar, e você também tem, todos nós temos. Nós temos direito à informação. Esse direito é assegurado por lei, a Lei 12.527 de 2011. Então, se você tem dúvidas, você quer saber como o seu dinheiro é empregado, como é que é usado isso, você vai lá e pergunta. A prefeitura, a qualquer órgão, tem 15 dias para te responder, se não for uma informação que eles dominem. Se dominar, 24 horas. Tá? Então, em 15 dias, você vai ter essa informação. Negada, entramos lá com mandado de segurança, ganhamos na liminar, não cumprida. O prefeito recorreu ao TJ, perdeu no TJ por voto unânime, toda a turma votou contra. Ele apelou, perdeu novamente, recorreu ao STF e ao STJ primeiro, perdeu no STJ e perdeu também. E qual foi a matéria, Sérgio, para a gente entender? A matéria foi o seguinte, nós tivemos em 2017 uma audiência pública para aumento do IPTU. IPTU que atinge não só o proprietário masculino, principalmente, mas também atinge o proprietário feminino. Tá? Grande parte das nossas, eu não tenho esse número, mas grande parte dos imóveis de Atibaia são de mulheres. É sério? Eu tenho isso num pequeno universo que leva a cerca de 55% mulheres, 45% homens. Mas isso é um pequeno universo, não serve como amostragem. Muito bem. Esse aumento foi muito grande. E, usando um termo populista, foram concedidas mais de 10 mil isenções. Isenções essas que beneficiaram uma classe necessária, ou seja, aqueles que são menos assistidos pela sorte, pela educação,
ganham menos, têm direito a ter sua casa. 120 mil reais de valor venal, não tinha imposto, ia ser isento. Quando foi visto que, dentro desses 10 mil, a maior parte não merecia. Por que não merecia? Porque era menos pobre, mais pobres? Não, nada disso. Eram pessoas que tinham vários imóveis. Eram investidores, eram pessoas que viviam de aluguéis. Não tenho nada contra. É uma atividade perfeitamente presente na nossa economia. Tá? Você pode ter lá o seu capital, aplica em construção, vai viver de aluguel. Ótimo. Mas você pode ser, no máximo, uma casa beneficiada pelo imposto. Isso. Mas o que acontece é o seguinte, que aqueles que foram beneficiados, menos aqui, mais em quem tinha casas com maior valor. E no ano de 2018, alterada a lei, pelos nossos gritos lá na audiência pública, aquelas pessoas que pagaram mais não receberam de volta essa descompensação. Ok? De 10 mil passou a 5 mil, eu não sei qual é exatamente o número, porque até agora o senhor prefeito não se dignou a entregar as informações. Mas vai fazê-lo, eu tenho certeza disso. Aí nós vamos saber exatamente quanto. E quanto é que foi cobrado daquela classe maior. Né? Por exemplo, eu sei que você tem o teu imóvel, o seu imóvel pagou mais. Quanto mais? Relativamente àquela outra parte. E além de ter uma série de princípios que foram vencidos, foram esquecidos, foram rompidos e quebrados por essa legislação de 2017 e 2018. Esse exemplo que você, Sérgio, como cidadão aqui da nossa cidade de Atibaia, esse exemplo que você está dando, que é um exemplo de cidadania, porque você foi atrás dos seus direitos, eu acredito que agora com isso muitas pessoas já sabem, vão atrás dos seus direitos. O prefeito usa do seu poder de forma, muitas vezes, para seu próprio interesse. Então, ao invés de beneficiar aqueles que realmente necessitavam, né, que necessitam, ele beneficiou amigos, colegas, que poderiam até, de certa forma, né, estar envolvidos politicamente, enfim. Nós não sabemos o motivo, né, dessa distribuição e dessa isenção desenfreada para uns e não para outros. E acaba distorcendo tudo, porque quem precisa mesmo acaba ficando sem. Nós temos pelo menos um caso, porque a partir do momento que nós começamos a fazer umas lives diárias falando sobre esse tema, IPTU, nos chegaram perguntas e denúncias. Tá? Existe aqui em Atibaia uma série de comerciantes que tiveram que mudar de endereço porque o seu IPTU era muito alto, então eles mudaram. E existe um aglomerado de comerciantes aqui em Atibaia, tá? Numa determinada região da cidade, que são isentos. Não pagam. É uma comerciantes. É uma concorrência desleal. A gente sabe que tem isenção para indústrias, né? Quando você vai gerar empregos, aí você essa área era industrial, deixou de ser industrial, passou a ser comercial e não foi continua feito, com a isenção. Esse é um exemplo, então, né? O seu Isso é um caso exemplo. De como as pessoas, às vezes, alheias às leis e aos movimentos, né? Seja no governo estadual, federal, municipal, como elas acabam deixando de exercitar os direitos delas. E aí eu te pergunto, por quê? E já te respondo. Justamente porque nós não conhecemos o nosso direito, não conhecemos como fazer, não sabemos como fazer para exercer a nossa cidadania. E nesse caso da carga tributária tão grande, né, Fábio? Pois você estava até comentando. A gente estava discutindo, inclusive, aproveitando o gancho, que a gente vai dar continuidade aí no nosso programa, que é sobre a carga tributária dos produtos. Você sabia que as pessoas de baixa renda pagam mais impostos do que os ricos? Então, essa é uma outra questão que nós vamos discutir também, que é muito importante para você
que é consumidor, como todos nós, que pagamos mais, né, Sérgio? É engraçado que o nosso Brasil, ele fala tanto de lei, de proteção, de Código do Consumidor, a lei do consumidor, nós temos, assim, leis monte de maravilhosas, leis, códigos. O problema é a aplicação, né, O problema Fábio? é a aplicação E dessa ficar lei. de olho em quem está aplicando Aplicação e como está aplicando. e a informação. E também, porque as pessoas não têm informação, e né? também, pela informação, você que tem uma renda menor, você fala assim, como é que eu posso pagar mais imposto se eu não tenho dinheiro nem para... Para comer mesmo. Pois é. Né? Dentro do que você compra, que aquele que ganha mais, que tem uma renda maior, ele também compra. Mas o percentual que ele paga de imposto e o percentual que você paga de imposto em relação à sua renda é muito maior. Exatamente. Eu só vou dar um exemplo rapidinho aqui, olha, gente, só para vocês se ligarem. Uma pessoa que ganha 9 mil, um empresário ou um executivo que ganha quase 10 mil reais. E uma assalariada que ganha R$ 998, que é o salário, 1.045 salário mínimo, né? Atualizando aí. Vai comprar uma cesta básica de R$ 280 reais. Se você for fazer o percentual de impostos nos produtos, aquele que ganha 10 mil reais é 1% de imposto que ele paga. Em relação à renda dele. A assalariada está pagando 10% de impostos com relação ao salário dela. Então, ou seja, o pobre paga muito mais. Então, gente, fica atenta, acompanhe nosso canal aqui do YouTube, eu e a Fabíola, nós estamos sempre passando informações para vocês e nos acompanhe, dê seu like e, Fabíola, qual é o nosso tema do nosso próximo programa? Ainda não sabemos. Errou! Ela não sabe, mas a gente já acabou de falar, Fabíola, acorda! Então tira dessa parte, gente. Não. E aí, gente, então nos acompanhe. Obrigada, Sérgio, foi ótima a sua participação aqui. A Atibaia agradece essa informação e vamos estar atentos aí. Tá bom. Muito obrigada, seu Sérgio. Eu agradeço a oportunidade de participar aqui no canal de vocês. Estou à disposição quando precisar de algum tipo de assessoria sobre as leis. Pode deixar seu telefone depois aqui pra gente, tá? Farei sim. Porque um recado só, que eu diria o seguinte, nós precisamos gostar da cidadania, gostar das leis e, principalmente, gostar dos números. Né? Eu gosto dos números e sei usá-los. Porque na minha formação acadêmica e na minha formação profissional, eu sempre trabalhei muito com números. Não é? Então, quando alguém fala para mim que eu vou tirar daqui para colocar lá, eu fico contando. Fica bem atento. Quanto é esse menos que sai daqui, que vai para lá. Ninguém faz milagre, né? Tem alguma coisa aí. No orçamento de 2018, o aumento do IPTU consignado foi de R$2 milhões, de 124 para 126. Na minha conta, isso chega a 156 milhões. Tá? Assim que eu tiver os dados que o seu prefeito vai nos entregar, nós vamos poder saber se era 126 ou se era 156. Quanto foi essa faixa? E exercer a nossa cidadania. Lá na Câmara, o pessoal gritou que o povo unido jamais será vencido. Mas o cansaço venceu mais uma vez. Tem verdade melhor que essa. Muito obrigada, viu, Sérgio? Nós vamos agradecer também aos nossos patrocinadores que auxiliam a gente aí sempre, que é a Raquel Bonucci, que sempre nos veste tão bem. Muito obrigada, Raquel. A Mar e a Mel Gouveia, que fazem a foto e a make. E você tem aí alguém para agradecer? Tem, a gente tem que agradecer a Ideato, Imóveis e Seguros, aqui da cidade de Atibaia. E o nosso amigo plástico, né, artista plástico. Fábio Cirurgião, foi legal. Ela queria falar cirurgião plástico. Hoje eu não estou dando uma dentro. Não tá, Fabiola, hoje bom, você não tá. Então, hoje... agradecemos aí os nossos patrocinadores que estão apoiando aí a causa da mulher aqui em Muito nossa obrigada, cidade. gente. Obrigada. Muito obrigada, Sérgio.